Olá, 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 galera dos Olhos Solidários do Brasil. Buenas! Estamos de volta. Visioncast Live 17, chegando agora ao vivo para você. E hoje nós teremos aqui, pessoal, no Visioncast Live 17, a presença VIP de uma membro antiguíssima dos Olhos Solidários do Brasil, nossa família do bem. Ela é cofundadora, é uma membro que morou aqui no Brasil, né, no estado do Espírito Santo. Ela vai contar da onde ela era natural aqui no nosso país, teve uma história de vida e enfrentou a descoberta da retinose pigmentária. Muito passou aqui no nosso país até se encaminhar para Portugal. E de Portugal ela vem enfrentando suas limitações e desafios e hoje vem contar a história de vida dela com a retinose pigmentar aqui nos Olhos Solidários do Brasil. Neste momento eu vou estar chamando então, né, primeiramente a nossa moderadora da live, vou estar enviando o convite para ela, ela vai estar entrando ao vivo, né, e na sequência já estaremos trazendo a nossa convidada especial essa, tá, pessoal? Que eu já vou dizer o nome dela, tá? Então, tá ok? Ela vai estar recebendo o convite. A nossa convidada especial de hoje chama-se Luciana Cristina Guachi. É ela mesma, pessoal. Uma pessoa incrível que vai estar conversando com a gente. Enquanto isso, todos vão recebendo as notificações até a chegada da nossa moderadora Dalva Arraes, diretamente de São Paulo. A enfermeira do grupo que trabalha com audiodescrição, mobilidade, nas nossas viagens, né? E desde já convido para se apresentar. Como é que está em São Paulo, minha amiga? Frio, mas não tá chovendo, tá gelado, tá 16 graus, 15 graus aqui na minha cidade. Certo. Bem geladinho. Muito bem. Está beleza. Enquanto você faz sua audiodescrição, vou buscando a nossa convidada. Depois, na sequência, eu faço minha audiodescrição e já iniciamos, tá bom? Conte-nos sobre você, Dalva. Nessa nossa reinauguração do Visioncast, né, 17, quem é a Dalva, como eu estava falando, e como você é para os amigos que não enxergam? Eu tô super ansiosa, né? Tô reestreando um grande estilo. Eu sou uma pessoa de pele branca, olhos verdes, cabelo curtinho, preto, pintado, claro, né? Tenho olhos verdes, sou baixinha, sou gordinha. Tô aqui com você nesse projeto desde abril, né? Exatamente. É um grande prazer. E essa é a Dalvinha. Muito Tô com um colarzinho aqui de um casalzinho apaixonado, com o coração no meio, que eu sou uma eterna apaixonada, né? Todo mundo que me conhece sabe. E é isso. Muito bem. Acabei de enviar o convite para nossa. Acabei de enviar o convite para nossa Lu. Ela vai estar recebendo aí, tá ok? Enquanto isso, eu vou me descrever. Então, eu sou um homem da pele, dizem que cor de jambo, né? Eu sou um homem da pele parda, né? Puxando para claro. Eu uso óculos com armação preta. Hoje eu estou com uma camisa. Me ajuda aí a cor da minha camiseta, Dalvinha. Tu que enxerga melhor do que Jomo. É meio rosado, eu acho. Isso. Então deve ser meia rosada, isso mesmo. Estou com uma correntinha nos olhos aqui, um crucifixo, uma jaqueta preta e meu fundo é preto, encostado numa cabeceira aqui. Estamos aguardando a nossa Luciana Guachi. Ela já entrou? Não, ainda não. Entrou. Acabou de entrar. Rosado, eu acho. Entrou, Lu. Aí, seja bem-vinda. Ela está se ajeitando. Eu tô tentando entrar. É preto, encostado numa cabeceira aqui. Estamos aguardando a nossa Luciana Guachi. Ela já entrou? Entrou. Não, ainda não. Entrou. Está com delay, né? Se ela tiver com algum celular ligado próximo, não vai dar certo. Ela tem que ficar longe para não dar microfonia. Acho que ela já está baixando. Oi, Lu, tá ouvindo a gente? Sim, perfeitamente.
Muito Boa bem. noite, Lu. Tudo bem? Quase boa madrugada, tá tudo ótimo. Que maravilha! Portugal, estamos com um fuso horário diferenciado, né? Quantas horas? 4 horas, aqui já é 11 horas da noite. Isso, 23 horas. e aqui 19 Tá horas. cedo. Lu, antes de começarmos contando a maravilhosa história de vida que você vai nos trazer, fale um pouco sobre a sua audiodescrição para os nossos amigos cegos totais ou aqueles baixa visão que ainda não conseguem mais ter a percepção no vídeo. Bom, eu sou Luciana Cristina, né? Tenho 48 anos, sou de pele branca, clara, tenho olhos verdes, o cabelo tá bem curtinho, cortei faz uns 20 dias, né? Tô com uma blusa creme clarinho, quase puxado pro branco, e o fundo aqui é uma parede branca, com uma caixa de energia atrás. Joia, bacana, minha amiga. É muito bom tê-la conosco, tá? Então, como você já sabe, sou o amigo gaúcho Neutoir. Para vocês que não me conhecem, todos bem-vindos à nossa live. Estamos com a moderadora Dalva. Façam suas perguntas, fiquem à vontade, porque hoje o podcast live dos Olhos Solidários do Brasil, Visioncast, é de Lu Cristina Guache. Bem-vinda, Lu, oficialmente. Lu, vamos direto ao ponto. Enquanto isso, dá uma olhadinha, Dalva, como é que tá aí na nossa barra de rolagem. Depois vão dando boa noite, pessoal. Vão fazendo suas perguntas, se apresentando, que eu já vou começar direto ao ponto. Sem perder um minuto sequer mais de tempo. Lu, a Lu desenvolveu a retinose pigmentar. Foi de nascença, descobriu depois de adulta. Como foi a vida de Lu antes de ter a retinose pigmentar? Quem é Lu Cristina Guaste? Bom, eu cresci ouvindo assim: você é cega, você está banada, você não enxerga. Que eu sempre fui aquela criança desastrada, sempre me machuquei muito, sabe? Mas até então, na época, não era muito falado sobre isso, né? E nossos pais não tiveram o conhecimento que hoje a gente tem. Aí o que que acontece? Em 2016, né? No início do meu segundo casamento, nós tínhamos ótica, nós tínhamos duas óticas e precisou de ter técnico em óptica para assinar pela ótica e responder pela ótica, né? Como tinha duas, tinha que ter dois técnicos, que um técnico não podia responder pelas duas. Foi quando eu comecei a fazer o curso de técnica em óptica, tanto eu como o meu esposo. E na decorrência do curso, foi que ele descobriu, porque sempre a gente parava no centro de Vitória, no sinal, que cruzava as linhas, e ele sempre virava para o lado tentando me beijar, só que eu olhando para frente, ele achava que eu estava desprezando ele. Daí ele começou a fazer testes comigo, foi onde que ele descobriu que eu não tinha visão periférica. E calhou daquela semana a gente estudar sobre a retinose pigmentar, que era uma das provas eliminatórias do curso. Na segunda e na terça eu tive o exame clínico, né? Que eu tive vários, porque a gente trabalhava com vários doutores, mas nenhum teve coragem de me falar como o doutor Luciano fez. Aí quando ele me falou, acabou o meu chão, né? Aí ele tentou explicar Quantos de anos forma você tinha técnica. na época da descoberta oficial? 40 anos. Ah, faz uns 8 anos, mais ou menos, 8 né? Foi logo anos. na sequência por ali que você veio a descobrir, né, a questão da formalização do Olhos Solidários, que até então ainda era com outros nomes, né, outras nomenclaturas. Na verdade, os Olhos Solidários nasceu porque nós dois estávamos num grupo que estava dando muita confusão e todo mundo queria falar, falar, falar e ninguém falava nada com nada. Foi aí que surgiu os Olhos Solidários. Isso, na verdade, pelo que eu recordo, de um grupo chamado retinose pigmentar, que é o nome da patologia que ambos temos, não é mesmo? Sim, na verdade, eu acho que a gente estava nesse grupo, depois veio Amigos com RP e depois os Olhos Isso, Solidários. isso. Essa foi a sequência. E aí temos uma das mais antigas, praticamente cofundadora, uma das grandes líderes que tivemos dentro da família Olhos Solidários do Brasil, que só teve a mudança de nomenclatura. Lu, me fala um pouco sobre família. Como que foi para você em relação à família?
quem é a tua família hoje, quem foi tua família, né? Questão de filhos, esposa, eu sei que tem o famoso Roberval, é isso? Conta um pouquinho. E como é que foi em relação a essa questão de, junto com você, reaprender a viver? Porque a gente sabe que para quem recebe uma notícia dessas, é um grande baque. Eu lembro que foi um grande baque. E aí, como foi na questão familiar? Bom, acabou meu chão, né? Na época. Aí eu sei que o doutor Luciano, ele era amigo, né, do Roberval na época, e eu não conhecia muito ele. Aí ele veio e falou sobre a retinose, né, retinopatia, né, e pigmentosa. Aí quando ele falou, eu comecei a chorar. Ele, calma, eu vou te explicar o que que é. Aí o Roberval virou para ele e falou assim, doutor, nós somos técnicos em óptica, em formação, e ontem a prova eliminatória foi exatamente sobre retinose pigmentar. Eu lembro que ele tirou o óculos e começou a chorar junto comigo. Não tinha mais o que falar. Porque quando a pessoa ela não conhece os termos médicos, é mais fácil deles levar essa notícia. Aí ainda eu tinha catarata congênita, né? Porque ao decorrer do tempo o corpo desenvolveu para poder proteger um pouquinho da visão que eu tinha ainda central. E foi encaminhado. Aí foi a hora de falar para a família, que na época, né, eram minhas duas filhas, a Kelly e a Bruna, que a Bruna ainda está no Brasil, a Kelly mora aqui em Portugal. E foi um choque para todo mundo. Eu entrei em pânico. Eu entrei em pânico porque eu não dormia mais, o medo de fechar os olhos e abrir e não enxergar mais nada. Foi crises de pânico, foi muito difícil eu aceitar essa doença nos meus olhos. Foi muito difícil. Aí foi a hora de cavar, né? Procurar na família do pai, da mãe, aonde que vem isso, porque até então a retinose pigmentar é hereditária. Só que na família ninguém sabe. Então, quer dizer, vem lá de trás de pessoas que provavelmente tiveram, mas não souberam realmente qual patologia que tinha. Uhum. Temos o gene recessivo e o gene dominante. Você estaria dentro do enquadramento do gene recessivo da retinite pigmentosa, né? Aí, olha, eu não... Esses termos eu não sei. Por quê? No Brasil, eu fiz todos os exames e precisei marcar a cirurgia de catarata. Mas logo depois, o que que aconteceu? Veio o meu tão sonhado sim. Eu fiquei grávida. Lembra? Aí eu tive que parar tudo, que o médico falou, ó, você tem que parar tudo, porque eu não vou poder fazer a cirurgia, e você vai ter que esperar ganhar o neném, desmamar, para depois a gente retomar o seu caso. Aí já foi outra situação, porque até então a gravidez era de alto risco, né? Porque eu tive pré-eclâmpsia, e até então ninguém sabia, a médica minha falava que era pré-eclâmpsia, e nos últimos 2 meses eu chegava na terça no hospital, só saía na segunda de manhã, que eu ficava a semana toda internada. E até então a pressão estava normal. Só que o meu problema foi o excesso de líquido no corpo. E os médicos tinham medo porque se eu tivesse um parto prematuro, eles tinham que usar corticoide para amadurecer o pulmão do bebê e eu teria que escolher ou o bebê ou a minha visão. Porque sabemos que o corticoide também prejudica muito. Só puxando um pouquinho o gatilho para trás, a questão do gene recessivo, Lu, e a questão do gene dominante é justamente o que tu falaste. Quando a gente não sabe que não tem outros casos na família, que praticamente a gente é o único caso, a gente seria o gene recessivo. Quando somos um caso que é mais um caso na família, dentre vários irmãos, tios, sobrinhos, pais, que tem outros casos semelhantes, que têm o mesmo desenvolvimento na visão da mesma patologia, seria o dominante. Aí, ainda continuando com o gatilho para trás, você comentou que veio uma grande maravilha na tua vida, que veio a ser o teu, eu acredito que é o menino, né? Não é a primeira filha, é isso? É o Nicolas. Não, é o Nicolas. É o Nicolas. Depois você pode contar como é que é formada a tua família. Eu sei que tem uma menina, né? Mas assim, ó, a pergunta que fica das mulheres, né? Muitas mulheres têm esse medo de engravidar, né? Como que foi para você
ainda por cima ter que tomar o corticoide, que a gente sabe que o corticoide, para muitos que não sabem, né, gente, é um veneno para nós que temos retinose pigmentar. Eu mesmo utilizei o Meticorten em uma época para algum tipo de tratamento e acabou baixando minha visão. E depois o meu oftalmo, o retinólogo, teve que usar Diamox para poder ajudar a levantar. Foi bem difícil, mas deu certo. Tive vários efeitos colaterais e quem toma Diamox é muito pessoas que vão fazer tratamento cirúrgico, no caso de uma cirurgia, ou ainda que tem o glaucoma também, né? Porque hoje a gente sabe de pessoas que têm a retinose e o glaucoma. Mas, enfim, a pergunta que fica, como que foi? Você sentiu uma piora na gravidez em virtude da gravidez? Porque dizem que na gravidez você sente uma piora em relação à retinose pigmentar na mulher. Não, não. Na verdade, o que que acontece? A minha visão ela já estava muito limitada, porque a catarata, na verdade, ela já estava muito avançada. Então, a piora não foi exatamente da retinose, mas sim da catarata, porque eu tive que esperar. Quando eu fui fazer a primeira cirurgia de catarata, o Nicolas já estava com 1 ano e 1 mês. Certo. Foi quando eu conheci verdadeiramente o Nicolas, porque hoje eu vejo as fotos, eu falo assim, quem é esse bebê? Porque eu não conhecia ele. Eu só depois que eu fiz a cirurgia de catarata foi que eu fui ver o rosto dele com um pouco de nitidez. Então, que até então era a um borrão. catarata já estava um pouco avançada, porque a retinose, né, pessoal que nos assiste, ela traz muitas doenças da velhice, muitas vezes, né, e a catarata é uma delas, e às vezes para alguns é mais forte, mais presente, marcante, outros não. Eu mesmo tive, eu fiz no olho esquerdo, mas no teu caso, você pode afirmar que a cirurgia da catarata teve êxito, então. Para ti, fez bem a cirurgia da catarata. Muito, porque assim, vamos supor, questão de 10 metros, vindo um carro à noite pro meu lado com o farol ligado, 10 metros, eu não enxergava mais o farol. Literalmente eu não enxergava. Para eu enxergar o farol, tinha que ser no máximo uns 40 centímetros do meu rosto. Então, depois que eu fiz a cirurgia de catarata, melhorou muito, muito, muito a minha visão. Que bênção. Já no meu caso, no início até eu pensei que fosse melhorar, mas a visão de perto eu acabei perdendo, né? E acabei ficando literalmente com 5%, bem voltado, bem difícil, então para mim não posso afirmar que teve muito êxito. Então é aquela história que nós conversávamos no passado, né? Precisa procurar um bom doutor, um bom médico, não que o meu não tenha sido, a gente escolheu o pior olho para fazer a experiência, mas assim eu vi vários casos que foi maravilhoso, deu certo, e também vi alguns casos que terminou o resto da visão. Então é uma decisão bem difícil. E mais difícil ainda quando a pessoa faz nos 2 olhos ao mesmo tempo. Você fez a técnica que muitos fazem, fez primeiro um olho para ver como que ficava, ou já fez direto os 2 olhos? Como que foi para você, Lu? Eu fiz o primeiro, o olho esquerdo, que é o pior, né? O que tem menos visão. E 3 semanas depois, eu fiz no olho direito. Então o teu pior olho é o esquerdo, o meu também. Hoje, atualmente, né, eu tô com 3% de visão nesse olho e tô com 5% nesse, com a visão central. Mas graças a Deus, terça-feira eu já tenho oftalmo e logo, logo eu venho com novas notícias. Então tu declara 5% no direito, isso? 5% no direito, 3% no esquerdo e 0% visão periférica. Então está baixíssima a visão hoje, minha amiga. Tá muito baixo. Certo. Dalvinha, como é que estamos aí na nossa barra de rolagem, minha amiga? Estou muito feliz aqui. A Jaqueline Bacelas está assistindo e mandou palminha. A Rosana a Janaína? fez uma pergunta. Não, Janaína seria Barcelos. Janaína Barcelos? Nossa, sou fã dela. Acompanho ela desde que eu adquiri a retinose pigmentar há muitos anos, desde a época do canal do Amigo Gaúcho, mas nunca tive o privilégio de conhecê-la. Um beijo, Janaína. Deus Muito abençoe você, obrigada, sua vida. Janaína. E obrigado por fazer parte aí da nossa Visioncast Live dos Olhos Solidários Brasil. Tá. Aí a Rosana fez uma pergunta se ela já fez o exame de teste genético, né? Para saber, cadê? Deixa eu achar aqui, para saber o gene. E aí tem uma pergunta interessante da Emília. Emília Mello. Ela dá boa noite, fala que ela também é portadora de retinose, que ela está perdendo a visão e que ela não está sabendo lidar com a situação dela.
Eu acho que ela quer um conselho seu, Luciana, sobre isso. Vamos para a A Rosana primeira pergunta. fala Primeiro, também que Aham, o corticoide é agressivo para toda doença de rotina, né? sim. E a, hum, a ZTW.Lázara pergunta se é todo mundo que tem retinose que pode operar a catarata. Muito bem, vamos começar pela primeira pergunta. Repete a primeira, depois vamos na sequência, então. A Rosana perguntou se ela já fez o mapeamento genético para saber o gene que ela tem. Eu acho que ela já respondeu que não, né? Não, ainda não. Tá, ok. Aí a Emília pede um conselho, porque ela tá perdendo a visão, ela tem retinose e ela não tá sabendo lidar com a situação. O que fazer no início desse processo, Lu? Eu acho que é uma grande dúvida de não só quem tem retinose pigmentar, como qualquer doença degenerativa da visão, né? Na verdade, o que acontece? Quando a gente recebe essa notícia, é um choque muito grande. Então, você tem que ter muito apoio da sua família, dos amigos. E no nosso caso, no meu caso, o que eu fiz? Fui procurar apoio nos amigos. Foi aí que a gente conheceu os Olhos Solidários. A gente formou essa grande família que já está com a gente desde 2016, né? Então já é uma longa caminhada. E assim, dentro dos Olhos Solidários, a gente tem muita informação. Eu também acompanho desde sempre o Instituto Holofodes com a Janaína Barcelos. Eu aprendo bastante também com ela. Então a gente tem que procurar apoio nas pessoas que já têm. Fácil é? Não, nunca vai ser fácil. Hoje eu consigo, depois de muitos anos, hoje eu consigo fazer dessa dor minha, porque é uma dor minha, uma força, um motivo para eu seguir em frente e mostrar que sim, mesmo com a retinose pigmentar, essa minha limitação, ela não pode me limitar. Então, hoje, depois de muito tempo, eu consegui encontrar isso, fazer isso um motivo para eu prosseguir, para tentar alcançar o máximo de pessoas e falar: cuide dos seus olhos, cuide da sua visão. Porque quantas pessoas hoje têm problema nos olhos? Vai lá, é só uma catarata, não quer operar? Ah, não, vou deixar para amanhã. Ah, é um óculos de descanso. Ah, eu não gosto de óculos. Quem me dera se hoje o doutor falasse assim: Luciana, você vai ter que usar um óculos, fundo de garrafa, como todo mundo conhece, mas você vai melhorar a sua visão. Eu ia ser a pessoa mais feliz do mundo, mas hoje, no meu caso, nenhum óculos resolve. E eu falo isso porque eu já fui dona de ótica, eu tinha acesso às lentes mais caras que podia ter, feito até a base de diamante, mas nada resolve. Então, o meu conselho é: cuide dos seus olhos. E para você que está começando nessa caminhada agora, venha fazer parte com a gente dos Olhos Solidários. Ali você vai encontrar apoio, você vai encontrar pessoas que estão passando pelo mesmo caminho que você começou a trilhar agora. Tem pessoas que já estão trilhando há muito tempo. E tem experiência para falar. É possível a gente conviver de uma forma saudável e se adaptar a essa nova realidade sua. Não se desespere, porque o médico, um conselho que ele me deu: não se estressa, não fique triste, porque quanto mais você se estressar, quanto mais você se aborrecer, quanto mais você se entristecer, a tendência é sua visão sendo acabando. Então você tem que cuidar de você, e o jeito de cuidar dos seus sentimentos é realmente cuidar dos seus olhos também. Lu, complementando o que você está dizendo, né? Eu acho que eu sempre costumo dizer uma frase: fazer do limão azedo uma limonada. O estresse que você falou, ele é um veneno para a questão de desencadear de múltiplas doenças no corpo humano. E para nós que temos uma doença degenerativa como a retinose, ele é pior ainda. Então a qualidade de vida precisa continuar. A deficiência visual ou a descoberta de uma patologia, assim como a retinose pigmentar, não é o fim. No começo parece que é o fim. E agora? Vou ficar cego? Não vou ficar cego? Vou ser baixa visão? Não vou ser? Não é o fim. Tá aí várias pessoas na sociedade que trabalham, influências, mostrando que o mundo continua.
e por que nós não vamos continuar. Mas a gente precisa se readaptar para esse mundo, não é verdade? Então, depois nós vamos comentar um pouco mais sobre isso. E qual seria a próxima pergunta, Dalva? A Lázara pergunta se todo mundo que tem retinose se pode operar da catarata. Aí, no caso, é só o seu oftalmo mesmo que pode estar dando essa resposta, porque é uma pergunta muito vaga, e isso aí é somente ele, porque é através de exames, de conversas com você, de ver qual que é a sua situação, qual é o grau da sua retinose, qual é o grau da sua catarata, é que ele pode estar te dando uma resposta com toda certeza. E hoje, no meio dos retinólogos e oftalmos, né, existe aqueles que defendem a cirurgia da catarata, outros que acham que dependendo do caso da pessoa já não vai adiantar muito, tem a questão da lente importada, tem a lente nacional, existe uma vária gama de discussão, e o que a Lu falou é isso, gente, procurar um bom especialista é a melhor coisa para se fazer antes de tomar uma decisão. E se eu tenho um conselho de amigo para dar, é o que a Lu fez, o que eu fiz. Faça primeiramente no pior olho, para você ver os resultados antes de decidir se vai fazer no outro. A Lu fez nos dois e deu certo, graças a Deus está aí, né? E eu fiz no pior olho, que seria o esquerdo, para mim não obteve muito resultado e não fiz no direito. Se eu tivesse feito no direito hoje, eu me consideraria um praticamente baixa visão para cego total. Então é uma escolha de vida, você tem que tomar a decisão se vai ou não, baseado também no bom especialista que você vai procurar, tá ok? Temos mais pergunta, Dalvinha? Não, por enquanto não. Só o pessoal dando boa noite, dando tchauzinho. Mais perguntas ainda não. Boa noite a todos, muito bem-vindos. Divulguem, pessoal, podem compartilhar, né, nos grupos de vocês, podem compartilhar para todo mundo, né? Nós estamos retornando com o nosso Visioncast e, quem sabe, vamos trazer a Janaína, que está aí também, para conhecer um pouco do Instituto Holofotes e um pouco da história de vida dela também. Assim como vamos seguir agora com a Lu. Lu, você é uma brasileira que sempre foi do Espírito Santo ou tu veio de algum outro lugar antes? Conta pra nós. Como é que é a história como brasileira? Na verdade, eu sou paulista do Grande ABC. Paulista. Isso aí. Eu fui para Vitória do Espírito Santo, eu tinha 19 anos. Eu fui por causa da Bruna, minha menina mais velha, né? Ela teve uma enfermidade na garganta e o médico falou: olha, você tem duas opções. Ou você vai para um lugar quente, ou você vai perder sua filha. Aí eu optei para ir para lá e eu vivi mais tempo lá no Espírito Santo do que em São Paulo. Eu vivi praticamente 30 anos lá. Nossa, foi muito tempo, né? Eu acho que a tua vida praticamente toda se desenvolveu lá, desde a questão da descoberta oficial que você se enquadrou com retinose, apesar de não ter feito o mapeamento genético, né? Hoje, o atual diagnóstico que você tem é o enquadramento em retinose pigmentar. Foi tudo lá, né, Lu? Foi tudo lá. Foi porque na época, como a gente fazia o técnico em óptica, né? A professora responsável pelo curso, que é a Camila, a doutora Camila, na verdade, né? Ela era responsável pelo Hospital das Clínicas, é isso, Babal? Na parte do transplantes de córneas, juntamente com o doutor Alexandre, que é o responsável geral do hospital, na parte do Clínica dos Olhos, lá no hospital. Me lembro o nome? Hospital das Clínicas. Uhum. Então, ela me encaminhou por melhores especialistas dentro do estado do Espírito Santo. Certo. Deixa eu te fazer algumas perguntas antes de nós ir para a questão Portugal. Como que foi, né, essa ida a Portugal, que vocês residem há 2 anos e poucos? Mas antes eu quero saber um pouquinho mais aqui do lado brasileiro. A gente sabe que hoje nós vivemos uma situação no Brasil que existe várias questões assim que às vezes é um pouco diferente ou muito diferente do exterior. Por isso que eu quero começar falando do lado brasileiro. Pós-descoberta da doença, você sabe que existe uma inúmera de infinidade, às vezes, de condições das quais a gente pode se adequar ou não, dependendo do quanto que está agravada a nossa deficiência visual. Você demorou para se enquadrar como PCD? Primeira pergunta. Ou o processo foi assim rápido? Porque para algumas pessoas a baixa visão, a deficiência, esse mundo demora um pouco mais, o que é a perda visual. Ou foi algo assim mais agressivo?
como que foi a tua perda visual? Agressiva, rápida ou foi mais lenta? Na verdade, assim, como toda a vida eu sempre fui considerada a estabanada, a cega, então aquilo ali já fazia parte da minha rotina, porque é hereditário. Então, para mim, eu não tive essa coisa assim, eu enxergo perfeitamente bem, eu tenho a visão 20/20, que é uma visão perfeita, e perdi de vez. Não. Aquilo ali foi acontecendo gradualmente. E o que que acontece? Eu, como já a gente teve o curso de técnica em óptica, o nosso cérebro, ele se acostuma, igual você está na sua casa, ele se acostuma, então até no escuro você vai e volta, tal. Mas se alguém tirar uma cadeira do lugar, pronto, você já cai em cima dela, porque o seu cérebro, ele já gravou aquele caminho. Então, como eu vivi muito tempo ali, então aonde que eu ia, voltava, era normal. Só que o choque de realidade veio. Não, você realmente é portadora de retinose pigmentar. O que que aconteceu? Eu entrei em pânico. Eu não conseguia mais ir sozinha no shopping. Eu entrava no shopping e ficava em pânico. Teve uma vez que a gente foi na praia, o Roberval estava do meu lado, eu falei assim, vai lá comprar uma cocada para mim. Só que ele não me avisou que ia. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, cadê o homem? Cadê o homem? Eu comecei a chorar desesperada. Ele estava na minha frente e eu não conseguia enxergar ele. E eu tenho Entendi. crise de pânico aqui em Portugal também por causa disso. Porque eu sei, eu tenho todos os lugares que eu vou, mas no dia que eu preciso sair daqui, de onde eu moro, para ir para o centro de Lisboa, para o hospital, eu entro em pânico. Por quê? É um lugar que meu cérebro não registrou e eu não sei. E como eu já perdi a visão periférica, a gente não tem mais aquele plano fundo que a gente fala, né? A gente não sabe se é um degrau, se é um buraco, a distância, então é muito complicado em Pelo relação que a eu, isso. pelo que eu percebi, pelo teu histórico de vida, né? Você coloca, então, que desde muito pequena, desde a infância, você teve que aprender a conviver com ser estabanada, tudo. Então, Sim, na verdade, talvez para ti, no teu caso, foi desde criança, enquanto para alguns criança. desenvolve depois de adulto. No meu caso, eu comecei a perceber, de 18, 20 e poucos anos, um pouco de dificuldade noturna, mas foi lá aos 28 anos diagnosticado e dali para diante foi muito agressivo. Até os 32 anos eu já estava aposentado. Então, para muitas pessoas eu vejo que às vezes tem uma vida extremamente, vamos dizer, entre aspas, normal, dirige, faz tudo, não imagina que tenha deficiência visual, por mais que seja hereditário, porque ela se manifesta e se desenvolve a mutação genética mais tardiamente, enquanto alguns já se desenvolve desde a infância. Então, existe essa diferenciação, e pelo que eu percebi, você foi desde a infância, então não deve ter sido muito fácil, às vezes, ser considerado uma pessoa Não. estabanada, que não se cuidava, e eu acho que muitas crianças e muitas pessoas passam por isso. Antes de ir para o que eu quero ir ainda também, você teve algum receio de que algum filho tivesse ou filha tivesse, encaminhou, fez exames, verificou sobre o assunto? Como é que é em relação à questão dos filhos? Sim, todos eles fizeram. O Nicolas já fez logo que ele nasceu também, né? Porque como os médicos sabiam que eu tinha essa restrição, porque eles perguntam, tem alergia a algum remédio? Eu falei, alergia não. Eu tenho restrição ao corticóide porque eu sou portadora de retinose pigmentar. Então isso aí era muito nítido. Toda vez que eu ia ser internada, eles já marcavam muito grande do lado do meu nome, restrição a corticoide, que eu não poderia tomar nenhum tipo de corticoide. E a Bruna fez, graças a Deus também não deu nada, né? E o Nicolas também não tem. Aí nós estamos esperando o que foi orientado, né? Os meninos esperarem a idade de 12 anos para estar fazendo também o rastreio para ver que é os meus netos, né? O Eric e depois a Emily. Certo. Mas que bom, então, eu fico feliz, né? Dá para perceber, então, que teu gene é mais recessivo mesmo. E graças a Deus, que Deus conserve os olhinhos deles brilhantes sempre. Amiga, deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, Lu Cristina, o que tem de adaptação em sua vida? Já desde a época do Brasil, tu já teve alguma adaptação ou ainda você vive esse processo? Pelo que tu colocou, 3%, 5% de visão é pouco. É quase uma visão voltada, com dificuldade, é bem Muito. complicado. Então, assim, ó, o que você
aprendeu hoje com orientação, a mobilidade, a acessibilidade, tanto no celular como na vida própria? Quais são os recursos que você se utiliza para ter uma qualidade de vida, sendo hoje uma mulher com deficiência visual PCD? Então, eu tive muita dificuldade em aceitar a bengala. Inclusive, faz poucos dias atrás, eu até estava vendo no Instagram da Janaína, né, do Instituto Holofodes, a dificuldade que ela também teve de falar sobre aceitar isso, né? E eu conversando com ela, eu falei assim, olha, eu vou me render, porque eu não consigo mais. Eu não consigo mais, eu preciso. Hoje, inclusive, hoje eu saí, né? Quando eu saio com o Roberval, com meu esposo, com meu filho, o Roberval me dá a mão o tempo todo, então a gente já sabe, ele vai dando toquinho, eu sei que tem alguma coisa que eu preciso prestar atenção. E por um acaso, ele se afastou um pouquinho longe de mim, eu pisei em falso, tipo num buraco, e machuquei o pé que eu quebrei exatamente por ter retinose pigmentar em 2020. Eu fiquei muito nervosa na época, né? E a calçada lá onde a gente morava tinha aquela descida para tanto para cadeira de roda como para bicicleta, né? Aquela rampa. Eu peguei o que eu fiz? Eu olhei para baixo, olhei a rampa, falei, vou pisar no meio dela e vou ali atender a menina. E eu tava muito nervosa porque eu tinha que entregar muitas mercadorias, eu sempre trabalhei com vendas. Na hora que eu pisei, eu não pisei no meio da rampa, eu pisei entre a rampa e a... Como que fala? A parte da calçada, da guia. Eu sei que eu... Ó, como eu pisei, eu tava de Aqui a frente gente para lá... chama Era... de cordão. Eu não sei aí, mas aqui a gente chama o cordão. Então, eu caí, era para mim ter caído de frente. Eu não sei o que aconteceu, que eu girei no ar, caí voltada ao contrário e quebrei o quinto metatarso e torci o pé. Sim. Complicado, né? Foi bem difícil. Assim, ó, pelo que eu percebo assim, você ainda se utiliza bastante do acompanhante, né? A pessoa, né, do humano do lado, né? Eu tive a mesma dificuldade. Para mim poder conseguir em cidades interioranas do Brasil não é fácil. Veio uma senhora de Porto Alegre, eu dei pouso, alimentação e tudo da Associação de Cegos do Rio Grande do Sul, trazer minha primeira bengala. Não foi a bengala dos sonhos, mas foi uma verdinha, eu queria uma verdinha. Saiu comigo, saiu pela rua e eu comecei a ser um pouco independente, viajar e levar a bandeira dos Olhos Solidários do Brasil, que temos 14 anos de história, Lu. Acho que ali nas datas tá um pouco perdida. Porque eu tinha 28 anos de idade, eu era professor ainda, lembra? E dava aula. Eu não estava aposentado e já existia o grupo. Então, faz bastante tempo. Então, gente, a Lu, ela é um exemplo de vida. Eu conheci ela assim, ó, quando ela ainda tinha um pouco mais de condições do que ela apresenta hoje. E em relação ao celular, como você faz? Você tem alguma acessibilidade, talkback, voice over, ampliação? Como é que você faz? Ampliação de letra. E normalmente o brilho tem que ser total. E é assim, a Bíblia, Bíblia eu não consigo mais ler. No papel eu não consigo mais. Só se eu ligar a lanterna em cima. E a cor de plano de fundo? Branco, preto? Amarelo. Para mim fica melhor o amarelo. O amarelo com branco. Sério? Geralmente a gente, né, quem tem retinose, opta ou pelo branco ou pelo preto. Eu, no meu caso, é fundo total preto para poder desenvolver e o brilho tem que estar em torno de 50% a 60% também. Viu como para cada pessoa é um pouco diferente? Como é que está a questão da visão noturna? Noturna, zero. Não tem como. Tanto é que eu comecei a descobrir que a minha visão estava muito ruim, porque eu não conseguia ver o número de ônibus, o nome do ônibus. Eu tinha que estar chegando muito perto. E quando eu dava sinal, ele já estava indo embora. Para começo de conversa. E à noite eu não enxergava nada. Nada. Foi aí que eu comecei a falar assim, gente, olha, tá errado, tem alguma coisa errado. Eu não enxergava nada. E assim, e copo de vidro aqui em casa não tem. Olha, tem que ser assim. Colorido. Não pode ser nada de vidro. Porque eu não consigo mais ver o copo de vidro. Ele tem. Eu não uso, na verdade. Eu tenho para visitas aqui.
Mas quando tem visita, eu falo, ó, gente, vocês vão lá, se serve, babau serve, eu fico sentadinha longe do copo. Porque eu passo, eu não enxergo e jogo longe. Certo. Eu precisei passar por muitas adaptações, né? Questão de prataria e tudo, alguma coisa a gente troca, outras mantém, mas é assim mesmo. A visão noturna, sou um dos raros casos no Brasil, todo mundo me questiona sobre isso, né? Que à noite a minha visão é um pouquinho melhor, com retinose pigmentar. Durante o dia eu fico quase cego total, em virtude de ter desenvolvido a fotofobia, principalmente a luz elétrica, aquelas lâmpadas brancas muito claras, quando está uma parede pintada de muito branco, aquele banheiro com a louça branca, tudo branco, aquela luz branca, meu Deus, aquilo me cega, ou ainda a luz do dia, a claridade do dia. Você sente dificuldade diurnamente na luz do sol? É só com óculos de sol. Não consigo mais sair sem óculos de sol. Aquele transition ou aquele com lente polarizada? E aquela ali é qual, amor? A lente do óculos é qual? Transition ou polarizada? É polarizada, né? Sim, polarizada. É polarizada o meu. Geralmente dá um conforto visual melhor. E Lu, antes de nós ir para Portugal, então, que até aqui eu queria entender esse teu lado, antes Brasil, né? Para ir para Portugal, para compararmos as diferenças do que tu vai nos relatar. Você conquistou algum direito da pessoa com deficiência aqui no Brasil? Que tu possa dizer, me aposentei, conquistei um passe livre, conquistei algum dos direitos que existem no Brasil? Na verdade, eu não sei se você vai lembrar, eu conversava muito com você a respeito disso no grupo, né? Mas eu não cheguei a conquistar nada. Tinha os laudos de entrada, mas eles negaram todos. Aí você me deu um conselho e falou assim: ó, você tem que entrar com advogado até a primeira, segunda ou terceira instância. Mas eu já estava mexendo com advogado, mas logo depois, quando eu vim para Portugal, eu falei assim: olha, vai ficar para outra vez, porque até então, infelizmente, né, a gente ainda com laudo médico, a gente tem que pagar advogado e provar que a gente tem aquela deficiência, que é o que todo mundo fala, né? Parece que eles são pagos para não aposentar ninguém. Infelizmente, é assim que acontece. O processo do INSS é bem complicado. Já passou mais de 6 mil pessoas pelos Olhos Solidários. Dessas, mais de 600 a gente conseguiu o benefício do BPC, a aposentadoria, algum direito ou outro, mas realmente é bem criterioso mesmo. Muito obrigado até aqui. E agora, como é que foi a tua história com Portugal? Mas antes, deixa eu falar com Dalvinha. Dalvinha, você tem alguma pergunta? Nossa moderadora, que às vezes também pergunta, né? Sim. A Rosana está perguntando se ela faz parte, se ela frequenta alguma instituição aí em Portugal, né? Para pessoas com deficiência. Isso. Não, no momento não. Porque o que acontece? Quando a gente chega aqui, a gente tem que ter a documentação, né? E até então eu vim como turista. Aí teve aquele processo de fazer a manifestação de interesse, de pedir a autorização de residência e tal. Aí, quando a gente chega aqui, a gente tem um número do utente para poder passar no centro de saúde e ser atendido. O primeiro ano a gente consegue, porque é um acordo do Brasil com Portugal com o PB4, que é um acordo que tem. Passou disso aí, tudo aqui é pago. Aí, quando eu estudava no curso de técnica em óptica, a professora Valesca ainda falava assim: todo mundo fala mal do SUS, mas o SUS é bom, porque quando vocês saírem daqui e morar no país da Europa ou outro país, vocês vão sentir falta, porque SUS só tem no Brasil. E isso é uma realidade. Aqui não tem remédio, não tem médico de graça, igual tem o SUS. É difícil, mas tem. E o povo reclama bastante ainda aqui, né, no Brasil. É tudo pago. E é complicado para o imigrante, porque tem que ter essa documentação, esse utente. Porque a gente tem o utente provisório, né? Que é o que a gente ficou durante um ano. Passou de um ano, a gente não tem mais. Então, o resto é tudo pago e a gente não tem direito a consulta a nada. Então, foi um processo
É um processo demorado para a gente ter autorização de residência, e tendo autorização, daí a gente vai ter o utente definitivo, aonde a gente vai ter acesso a tudo. Quando eu peguei o meu definitivo, eu fiz o pedido por consulta do oftalmo. Aí o que que acontece? A gente vai no centro de saúde, o centro de saúde faz o pedido para o hospital onde tem oftalmo. Quando chega esse pedido no hospital, eles mandam uma carta para casa encaminhando a data e a hora e o local da consulta. Essa carta nunca chegou até mim. No dia, simplesmente o rapaz me ligou 15 minutos antes da consulta. A cidade de carro é daqui a 40 minutos de carro. Falou, daqui 15 minutos você tem consulta com o seu oftalmo. Aí eu não... Eu falei, olha, eu moro longe, não recebi a carta, não recebi telefonema. E aí, quando você perde, você ainda tem que ficar aquele período sem poder marcar mais com aquele especialista. Tanto é que é agora que eu consegui para terça-feira para poder estar indo. Mas a carta não chegou em casa, mas a menina pegou e me ligou, marcando a consulta. Aí, chegando lá, não é eu tão vou pegar quanto quem é daí, né? Não. Aí o que que acontece? Eu vou passar no oftalmo para ele ver como que tá a minha visão. Aí assim ele vai me encaminhar para o especialista, que no caso será o retinólogo, né? Certo. Mas vamos ficar na torcida que dê certo. Vai nos contando. Temos mais perguntas, Dalva? Sim. A Emília fez uma pergunta aqui interessante. Ela pergunta como é que tá os avanços em estudos sobre retinose aí em Portugal. Olha, igual eu estava falando lá no grupo, né, nos Olhos Solidários, esses 2 anos e 7 meses que eu tô aqui, a gente teve esse processo de tá tirando a documentação, e é demorada isso, então eu não tive muito acesso a isso aqui. Agora, terça-feira, que eu vou começar a buscar sobre isso, né, para poder saber. Esses dias até me perguntaram lá no grupo, eu não lembro quem foi, o amigo que perguntou sobre aposentadoria aqui em relação à retinose. Igual aqui tem que ter o cartão cidadão, né? Que não é diferente da autorização de residência. O cartão cidadão tem que ter, no mínimo, 50 anos e 15 anos de contribuição para você ter a aposentadoria. E tem que ser comprovado pela Segurança Social, que no caso seria o INSS aí no Brasil, que esse nome é bem diferente. E quem não tem, igual no meu caso, eles vão dar como eu não posso exercer atividade nenhuma, porque a minha visão, a acuidade é muito baixa. Aí o que que acontece? Com esse laudo em mão, eu tenho direito a uma porcentagem do salário por eu não poder trabalhar. Uhum. Muito bem. Gente, comunicando a Lu, comunicando a todos, a Dalva, já temos 10 minutos apenas de live. Infelizmente, a live ela cai com 1 hora, né, no Instagram. É assim que funciona. Então, vamos para a fase final para ela ainda contar um pouquinho sobre Portugal e nós fazer o nosso bate-bola. Vamos tentar fazer isso em 10 minutos? Eu acho que é possível. Então, temos mais alguma pergunta para ela responder assim? Não, tem o Rodrigo, deu uma informação aqui, que ele tem um médico oftalmologista muito bom. Uhum. Aí tem a Lázara fez algumas perguntas, mas eu respondi ela direto para ela, que são informações mais técnicas, né, de médico, essas coisas assim, né, sobre diagnósticos. E é só, assim, relevante. E o resto só parabéns, muitos parabéns. Muitas pessoas falaram que você é linda. Obrigada. Muito bem, com certeza vai dar para a gente ter futuramente um Visioncast 2 com a Lu Cristina Guasti, mas vamos para a pergunta que não quer calar. O que te fez ir para Portugal e como está sendo esses 2 anos e pouco? E como é ser uma PCD em Portugal? Em questão de direitos, de vida, como está sendo isso? Te dou 5 minutos porque eu quero fazer um bate-bola com você. Meu Deus do céu, vai olhando o relógio. Na verdade, eu nunca tive o sonho de sair do Brasil, mas a minha filha, Kelly, ela chegou um dia em mim e falou assim: mãe, tô indo para Portugal em setembro. Eu falei, você não vai? Ela, eu vou. Eu falei, você não vai. Quando deu em dezembro, ela falou assim: mamãe, o senhor confirmou que eu tô indo para Portugal. Eu falei, vai em nome de Jesus. Quando deu em março, ela chegou em casa e começou: vamos comigo, vamos comigo, vamos comigo. Eu falei, eu não vou, né? E a gente é evangélico. Aí o que que acontece? Ela falou: se hoje o senhor confirmar que você vai para Portugal, você vai?
realmente, naquele dia eu não tinha probabilidade nenhuma de sair de casa. Acabou por a gente sair por um bairro muito longe. Paramos na casa da nossa amiga Tati, né? Que é muito usada por Deus. E Deus usou ela falando assim, ó, o Senhor manda te dizer que o Natal esse ano vai ser em Portugal. Que você falou que se ele confirmasse hoje, você iria e você vai. E naquele ano foi um ano assim, onde eu fui para São Paulo, voltei, trouxe minha mãe para cá. Eu tinha processado o estado aí para poder fazer a cirurgia de hérnia, que eu fiz 3 cirurgias no mesmo dia, 2 hérnias e a retirada da vesícula. Então foi assim, um ano muito tumultuado. Mas realmente, quando deu 23 de novembro, eu estava aqui em Portugal e realmente o Natal foi aqui. Não conhecia ninguém quando eu vim para cá. E o que o senhor falava, coloca o pé que eu vou colocar no chão. E realmente está aqui, 2 anos e meio. É um país lindo, maravilhoso. Sou apaixonada por esse país. Não tenho pretensão de voltar para o Brasil, mas é como eu sempre falo que as pessoas falam: você tem vontade de voltar para o Brasil? Luciana, não. Eu não tinha vontade de vir para Portugal, não. Também não. Mas se o senhor falou, é época de voltar, ou é época de ir para a China, é época para ir para a África, estamos à disposição do Senhor. Que lindo, muito bem. Ser PCD visual em Portugal tem muita diferença de ser PCD visual no Brasil? Muita. Só que para melhor. Igual aqui, eles respeitam muito a lei do trânsito. Você chegou perto da passadeira, que é a faixa de pedestre aí, né? Você chegou perto da passadeira, você só passa. Os carros param. É uma coisa assim de louco. Eu já até estava explicando pro Nicolas. Nicolas, quando for pro Brasil, tem que tomar cuidado, que no Brasil não é assim. E assim, não é, não precisa pôr mãozinha, nem nada. Simplesmente você põe o pé na faixa, os carros param, sabe? A segurança aqui é muito grande, é Isso me muito grande. lembra algumas cidades do interior do Rio Grande do Sul, principalmente Gramado, que é famosa pelo pessoal se surpreender que é Brasil. É. Lu, desde já eu quero te agradecer, tá? Vai dar tempo, com certeza, de nós futuramente fazer uma parte 2, né? Com Contando um pouco mais certeza. das tuas experiências e outras coisas mais que não deu tempo, porque a gente tem esse podcast em live de 1 horinha, justamente para conhecer um pouquinho sobre essas pessoas guerreiras, assim como você, que têm uma patologia, mas não deixaram de viver e estão mostrando ao mundo, para todos, que sim, é possível ser feliz diante de uma patologia como a retinose pigmentária. Eu e Verdade. Dalva e eu, né, Dalvinha, vamos fazer um bate-bola com você rapidinho. Nós vamos te dar uma Bora lá. palavra ou uma frase e você tem que retornar imediatamente com outra palavra ou frase. É o bate-bola dos olhos solidários. Vamos lá? Preparada. Preparada. O que vem na mente de Lu quando se fala Brasil? Saudades. Dalva? Sua maior saudade do Brasil? Bruna e meus netos. Minha filha e meus netos. Tecnologias assistivas. Essencial para a vida de um PCD. O que você acha ou espera dos Olhos Solidários? Que ele venha a crescer muito, que nós possamos alcançar muitas vidas e ajudar muitas pessoas a cuidar da sua visão. Um sonho. Conhecer Marrocos. Uau! Um objetivo de vida. Tornar o meu Instagram muito grande, ser uma conta muito grande para alcançar muitas pessoas e dizer: cuide dos seus olhos, é essencial. Família. Tudo, minha base. Visão. A minha visão não pode me limitar. Ela tem me ensinado muito. Ela é minha dor, mas é a minha força motriz para seguir ajudando outras vidas. Deus. Tudo. É a base de tudo. Sem ele, eu não estaria aqui. A última Motivação. Motivação? Motivação. Uhum. A minha visão. Apesar dela ser limitada, ela nunca vai poder me limitar. A última, e eu considero a mais importante da noite, não da vida, mas da noite especial, porque é a sua noite, Luciana por Luciana. Uma
mulher guerreira que conseguiu sair de uma depressão e que fez da sua dor uma força para seguir em frente e que quer ser um exemplo de vida para muitas vidas serem transformadas. Não deixe a sua limitação te limitar. Agora, a frase que não quer calar. A mensagem final para todo o público da deficiência visual do nosso país, também Portugal. O que Lu diria para as pessoas com deficiência visual hoje? É uma frase que eu uso em todas os meus posts, em toda vez que eu falo sobre retinose pigmentar, sobre a visão. A minha limitação não pode me limitar. Não permita que a tua limitação te limite, mas faça dela um motivo para seguir em frente. Amém! Muito obrigado! Foi maravilhoso. Só um minutinho, meu Tui, só um minutinho. Lu, aproveitando aí essa sua motivação e essa sua frase, tem a nossa amiga aí, a Lázara, que ela tá um pouquinho meio perdida, assim, né? E a Emília, o que você diria para elas, para motivar elas no sentido de trabalho, de deficiência e tudo, para elas não se sentirem como elas estão se sentindo hoje? Olha só, hoje a gente tem muita acessibilidade. O que você pode fazer? Você pode trabalhar com vendas, tipo boticário, roupas, alguma coisa assim, que você possa estar chamando suas amigas para tomar um café da tarde e falar assim, olha, hoje eu vou fazer um café da tarde e apresentar o seu trabalho, falar, eu sou portadora de tal deficiência e eu preciso da ajuda de vocês. E não deixe de participar dos Olhos Solidários, não deixe de acompanhar o Instagram do Instituto Holofodes, porque tem muita, muita informação e você não está sozinho. Você não está sozinha. Você tem amigos que têm a mesma deficiência e você tem amigos que vai te orientar, que já passou pelo caminho que você está começando agora. Obrigada. Muito bem, para nós não cairmos e não perdermos a live, pessoal, convido a todos a participar do nosso Instagram oficial, do Siga. Também pode vir no nosso grupo do Bate-Papo, clicando no link da biodescrição. Estamos no YouTube, grupo do Facebook. Chama um dos administradores e venha conosco. Um beijo, Lu. Um beijo, Dalva. Obrigado a todos. Valeu. Tchau, tchau. Muito obrigado pelo carinho. E esperamos todos na próxima live, Vision Cash Live, dos Olhos Solidários do Brasil. Brasil. E Portugal. Do mundo. Beijinho. Beijinhos. Valeu. Obrigada a todos.